Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo sobre acentuação gráfica. Na aula anterior, nós estudamos a classificação das palavras de acordo com a sua sílaba tônica, ou seja, de acordo com a posição da sua sílaba tônica, na qual vocês puderam observar que, por exemplo, a palavra você, a palavra você, a sílaba tônica é a última. Portanto, a palavra você, ela é uma oxítona. Por que oxítona? Porque sua sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte, que sai com um sonzinho mais forte, que sobrepõe-se sobre as demais sílabas da palavra na questão do som, certo? Nós chamamos da sílaba de som mais forte, é a última. Então, estas palavras, elas são classificadas como palavras oxítonas, certo? Se a palavra apresentar como sílaba, desculpa, como a sílaba tônica, a penúltima, como a palavra colégio, por exemplo. Palavra colégio, certo? Então, vejam, a sílaba tônica é a sílaba lé, certo? Então, essa palavra ela tem três sílabas: colégio, certo? Vejam, a sílaba tônica é a penúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é classificada como paroxítona, certo? Isso nós estudamos na aula anterior, paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, que é o caso que acontece aqui logo na palavra tônicos, certo? Esta palavra ela é proparoxítona, certo? Então só existe três classificações quando vocês vão observar a tonicidade das palavras. Só três tipos de classificação. Ela pode ser oxítona, que é quando essa sílaba tônica é a última, paroxítona, quando é a penúltima, e proparoxítona, quando é a antepenúltima. E na aula de hoje nós vamos focar mesmo na acentuação dessas sílabas tônicas, ou seja, a acentuação das vogais que compõem essas sílabas tônicas. Então, o foco é observar quando é que elas são acentuadas, ou seja, quais são as palavras oxítonas que são acentuadas, quais são as palavras paroxítonas que recebem o acento agudo ou circunflexo, e quanto às proparoxítonas, eu já expliquei na aula anterior. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Vocês estão vendo aqui logo no slide que eu estou apresentando para vocês, ó, tônicos e monossílabos. Todos eles acentuados. Por que acentuados? Porque são palavras proparoxítonas. E todas as palavras proparoxítonas, elas recebem acento gráfico, certo? Já as oxítonas e as paroxítonas, existe uma regrazinha para quais serão acentuadas, certo? Existem oxítonas que são acentuadas e oxítonas que não recebem o acento. Mesmo sendo que sua sílaba tônica é a última, é uma oxítona, sim, mas nem todas recebem acentos. Existe uma regra para isso e é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. As paroxítonas, a mesma coisa. Então, vocês precisam ficarem atentos à regra para essas duas classificações de palavras, quando é que elas são acentuadas, quando é que elas não são acentuadas. São regras e as regras elas têm que serem aprendidas. Certo? Vamos lá. Primeiro vamos começar pelos monossílabos. O que é monossílabo, gente? Palavras compostas por apenas uma única sílaba, certo? Então vocês estão vendo aí nos exemplos: pá, pás e gás, pé e pés, pó e pós, certo? Então são monossílabos tônicos, ou
ou seja, tem uma tonicidade um pouco mais alta, certo? Com sonzinho forte, por isso que são tônicas. E os monossílabos tônicos, certo? Aqueles do sonzinho forte, tônicos, acentuados, são os terminados com as vogais A, E, I, O, ou no plural. Que aí vem o acréscimo do S, não é isso? As, es e os, certo? E aí estão os exemplos, ó. Pá, pás e gás. Com E, pé e pés. Com O, pó e pós, certo? Então, os monossílabos acentuados são os terminados em A, E, I, terminados também com O, ou no plural, que recebe o acréscimozinho da letra S. As, es e os, certo? Vamos seguir. Então, isso aqui vocês vão ter que dar pausa no vídeo, anotarem, porque vocês vão precisar das regras. Os monossílabos tônicos terminados em ditongos. Ditongos, gente, é o encontro vocálico. Veja que tem duas vogais. Não é isso? Veja, é monossílabo também, terminados com o encontro vocálico, por isso ditongo, só que tem que ser tônicos. Então, terminados ei, oi e eu, el, ó, ei, oi e el, certo? Então, veja os exemplos. Réis, que representa uma moeda que já existiu aqui no nosso país. Então, antes a nossa moeda não era o real, já tivemos passando por várias mudanças nessa área da moeda, certo? Então já houve um tempo que a moeda em vigor no Brasil era o réis, certo? Aí, ó, géis, mês e féis, certo? Então são monossílabos tônicos terminados em ditongos, certo? Aí vejam, ó, sóis, dói, rói e mói. E terminados em el, ó, véu, céu e réu, certo? Pronto, aí foram os monossílabos. Vou voltar para que vocês compreendam bem atentamente e lembrem, vocês precisam anotar essas regrazinhas. Os monossílabos tônicos, vejam, estes não são ditongos, por quê? Apenas uma vogal, mas eles têm que ser tônico, sonzinho mais forte, e terminados em A, E, O, ou no plural, as, es e os, certo? E os monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos, como ei, oi e eu. E aí estão os exemplos: réis, géis, mês, féis, sóis, dói, rói, mói, e terminado em el, véu, céu e réu. Então, monossílabos são palavras compostas por apenas uma sílaba. Se forem tônicos, terminados em A, E, I, O, certo? São acentuados. Se forem ditongos, que é o encontro vocálico de duas vogais na mesma sílaba, oi e eu, também são acentuados. Pronto. Esta foi a primeira etapa dos monossílabos. Daqui a pouco nós vamos para as palavras com mais de uma sílaba, que aí nós vamos estudar especificamente as palavras oxítonas e as paroxítonas, quais são aquelas que recebem o acento. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo para que ele não fique muito longo e daqui a pouco daremos sequência ao estudo sobre acentuação gráfica nas palavras, certo? Das palavras.